Vamos resolver aí agora o exercício número 10. O exercício número 10 diz o seguinte. Determine os valores de x e y no triângulo abaixo, sabendo que R é paralelo a RS, é paralelo a DE. Então, o que nós temos aqui? Temos esse triângulo ADE, em que RS é paralelo a DE. Essa distância aqui do A até o R é 10, de R até D é 20, de A até S mede x, e de S até E mede y. Só que do A até o E mede 42. Então, nós podemos concluir, então, que x mais y é igual a 42. É o que está escrito aqui. Então, essa medida x mais essa medida y mede 42. Bom, se x mais y é igual a 42, eu posso concluir o seguinte, que x é igual a 42 menos y. Porque esse y daqui positivo, ele pode ir para lá negativo. Vamos fazer aqui as proporções agora do teorema de Tales, olha só. 10 está para 20, assim como... bom, o x mede 42 menos y. Vamos colocar aqui 42 menos y. Está para y. Né? Então, olha só. 10 está para 20. O x, que vale 42 menos y, está aqui. Esse aqui é o x. Está para y. Então, esse está para esse, assim como esse está para esse. Agora, vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Teorema de Tales, né? Antes de multiplicar cruzado, eu vou fazer uma coisa. Vou cortar esse zero com esse zero, para ficar mais simples, né? Aí vai ficar 2 vezes 42 menos y é igual a y. Então, olha só. Aqui ficou 1, 1 vezes y, y. Aqui ficou 2, quando eu cortei, né? Porque eu posso cortar esse zero com esse zero. 2 vezes 42 menos y. Bom, 2 vezes 42 é 84. Menos 2y é igual a y. Então, fica aqui, menos 2y. Esse y que está do outro lado positivo vem para cá negativo, então menos y. E esse 84 que está aqui positivo vai para o outro lado negativo. Menos 2y menos y dá menos 3y. É igual a menos 84. Vou multiplicar por menos 1, para ficar aqui 3y é igual a 84. Então, y é igual a 84 dividido por 3. E 84 dividido por 3 dá 28, que é o valor de y. Se y é 28, o x é 42 menos y. Portanto, o x é 42 menos 28. Né? E 42 menos 28 dá 14. Portanto, então, esse trecho x aqui mede 14. Esse y aqui mede 28. Então, 10 está para x, assim como 14 está para 28. De fato, ó, 20 aqui é metade. 10. 28 aqui é metade. 14. Então, esse é o exercício número 10 dessa listagem aí. Vamos passar aqui para o exercício número 11. Esse número 11 está aqui. Deixa eu posicionar direitinho aqui para dar para ler tudo. Então, o número 11 está aí. Bom, a figura a seguir é um esquema representativo de um eclipse lunar, em que a Lua, a Terra e o Sol estão representados pelas circunferências de centros C1, C2 e C3, respectivamente, que se encontram alinhados. Bom, então, esse esquema aqui é um esquema do eclipse lunar, em que nós temos aqui C1, C2 e C3, centros destas circunferências, que representam, de acordo com o que ele diz, respectivamente, a Lua, a Terra e o Sol. Quando eles estão em alinhamento assim, é o que o exercício está dizendo que é um eclipse lunar. Bom, considera-se que a distância entre os centros da Terra e do Sol é 400 vezes maior que a distância entre os centros da Terra e da Lua. Quer dizer, então, que a distância entre o centro da Terra e o centro do Sol, que é o que ele disse ali, é 400 vezes maior que a distância do centro da Lua até o centro da Terra. Bom, com base nessa informação, eu vou imaginar, então, por exemplo, que a distância entre a Lua e a Terra vai ser x.
e que, portanto, se a distância entre o centro da Lua e o centro da Terra é x, a distância, de acordo com o exercício, entre o centro da Terra e o centro do Sol é 400 vezes x, que é 400 vezes maior. Então, não importa quanto seja essa distância, o que significa que essa distância aqui, do centro da Lua até o centro da Terra, com base nela eu sei que a distância do centro da Terra até o centro do Sol é 400 vezes esse valor, que é o que ele disse aqui. Considera-se que a distância entre os centros da Terra e do Sol é 400 vezes maior que a distância entre os centros da Terra e da Lua, e que a distância do ponto T na superfície da Terra, esse ponto aqui, ao ponto S na superfície do Sol, esse ponto aqui, como representados na figura, é de 150 milhões de quilômetros. Bom, então essa distância daqui até aqui é de 150 milhões de quilômetros, ou seja, a distância TS, né, é 150 milhões de quilômetros. Vamos anotar aqui que essa distância aqui, ó, é 150 milhões. Né? Número muito grande, vamos tentar escrever esse número de outra forma depois. Sabendo-se que os segmentos de reta LC1, esse aqui, ó, LC1, TC2 e SC3 são paralelos, determine a distância do ponto L, representado na superfície da Lua, até o ponto T na superfície da Terra. Portanto, a distância que ele quer saber é essa distância aqui, que não será x, né? Deixa eu trocar aqui, que não pode ser x. Vamos trocar para outra distância, porque eu já usei x ali para a distância de baixo. Vamos chamar essa distância aqui de distância y, né? Então, o que ele está querendo saber aqui é a distância y desse ponto aqui na superfície da Lua até esse ponto aqui na superfície da Terra. Bom, então, o que ele me disse é isso, olha. Lua, Terra e Sol estão alinhados dessa forma em um eclipse lunar, né? Aqui o L de Lua, T de Terra, S de Sol. A distância do centro da Terra ao centro do Sol é 400 vezes maior que a distância do centro da Lua ao centro da Terra. Então, se essa distância aqui do centro da Lua ao centro da Terra é x, a distância do centro da Terra ao centro do Sol é 400x, 400 vezes maior. Ele diz também que a distância entre esse ponto T na superfície da Terra até esse ponto S na superfície do Sol é 150 milhões de quilômetros, que esses segmentos aqui são paralelos e que, com base nessas informações, eu deveria calcular essa distância entre o ponto L e o ponto L na superfície da Lua, ponto T na superfície da Terra. Bom, vamos calcular essa distância. Antes de calcular essa distância, vamos pegar esses 150 milhões de quilômetros aqui, ó. Vamos escrever ele desse jeito, em notação científica. Não preciso fazer, mas fica mais fácil fazer assim, ó. Eu vou dar com essa vírgula para a esquerda, e à medida que eu ando uma casa nessa vírgula para a esquerda, eu tenho que aumentar o expoente em potências de 10. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a potência de 10 é 1,5 vezes 10 à oitava potência. Para que a gente não precise ficar escrevendo todos esses zeros aqui. Bom, montando aqui a proporção, a gente pode ver que a gente tem aqui as três paralelas, olha só. Né? Deixa eu ver se está dando para ver ali as três paralelas. Isso aqui seriam as transversais, e portanto está valendo aqui o teorema de Tales. Ó. Essa distância está para essa, assim como essa distância está para essa. Vamos montar aqui do lado, então, a proporção para a gente poder resolver. Então, olha só. X está para 400x. Assim como... Né? Deixa eu pegar um outro papel para amortecer aqui a minha... Isso. X está para 400x, né? Então, isso aqui está para isso, assim como o y está para este valor aqui, 1,5 vezes 10 à oitava, né? Que é 150 milhões. Poderia escrever 150 milhões aqui também, dá um pouco mais de trabalho, mas sem problema. Bom, como tem x aqui em cima e x aqui, eu posso cortar, né? Então, vai ficar 1 sobre 400 é 4 vezes 10 ao quadrado. Vou também escrever em potência de 10, né? 400 é 4 vezes 100, 4 vezes 10 ao quadrado. Y
sobre 1,5 vezes 10 oitava. Então eu cortei o x com x, ficou por x dá 1, por x dá 400. Então ficou 1 sobre 4 vezes 10 ao quadrado é igual a y sobre 150 milhões. Agora eu multiplico o cruzado. Vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado y é igual a 1 vezes isso aqui. 1,5 vezes 10 oitava. Né? Portanto, o y, que eu estou querendo saber, distância entre esse ponto na superfície da Lua e esse ponto na superfície da Terra, é igual a 1,5 vezes 10 oitava, dividido por 4 vezes 10 ao quadrado, que seria 150 milhões dividido por 400. Né? Vamos fazer essa conta aqui agora. Bom, eu tenho que dividir 1,5 por 4. Vamos dividir aqui 1,5 por 4. Vamos fazer onde? Vamos pegar um rascunho aqui atrás, ó. Vou pegar um rascunho para fazer essa conta. Vai ser, ó, 1,5 dividido por 4. Né? Que é R$1,50 dividido para 4 pessoas. Bom, eu vou dividir aqui como se não tivesse vírgula. Vai ficar 15 por 4. 15 por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 para 15 sobra 3. 12 para 15 sobra 3. 3 não divide por 4. Coloca uma vírgula e um zero. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28 para 32. Aí coloco mais um zero. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Como aqui tinha uma casa depois da vírgula, eu tenho que vir aqui andar mais uma casa para a esquerda. Para andar uma casa para a esquerda, a vírgula vem para cá, e aí eu tenho que acrescentar um zero. Portanto, 1,5 dividido por 4 é igual a 0,375. Então, deixa aqui do lado. Vamos colocar aqui. Y é igual a 1,5 dividido por 4, 0,375, vezes 10 oitava dividido por 10 ao quadrado. Eu conservo a base, porque as potências são iguais, e subtraio os expoentes. 8 menos 2 dá 6 quilômetros. E aí, se você reescrever esse número aqui, né? 0,375 vezes 10 a 6, eu tenho que andar com a vírgula 6 casas para a direita. É 375, com mais 3 zeros, porque eu já tenho 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 375 mil quilômetros, portanto, é a distância entre a Lua, a superfície do ponto na Lua, até a Terra. 375 mil quilômetros. Né? Então, vamos dar uma repassada aqui. Distância do centro da Terra até o centro do Sol é 400 vezes a distância do centro da Lua ao centro da Terra. Se essa distância é x, essa daqui é 400 vezes. Ele disse que a distância deste ponto, esse ponto é 150 milhões, e queria saber a distância desse daqui. Então eu fiz que x está para 400, assim como essa distância que é y está para 150 milhões, que eu transformei aqui em potência de 10. Eu cortei x com x, porque eu posso fazer isso. Aqui ficou 1, embaixo ficou 400, então é 1 sobre 4 vezes 10 ao quadrado, poderia ter feito com 400 sem nenhum problema. É igual a y sobre 1,5 vezes 10 oitava. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, eu tenho que 4 vezes 10 ao quadrado vezes y é igual a 1 vezes isso aqui. Portanto, o y é igual a 1,5 vezes 10 oitava, e esse aqui passa dividindo. Aí eu dividi 1,5 por 4, deu 0,375, vezes, conservei a base e subtraí os expoentes. 8 menos 2, 6. E aí depois eu transformei isso aqui novamente em numeral decimal, 375 mil quilômetros. É essa distância que ele queria que nós aí calculássemos entre a Lua e a Terra.